queridos, eu sou Josi e eu tô aqui para falar com vocês um assunto bem característico de RPG. A gente vai falar sobre nível de desafio, exatamente. Quando você, mestre, se depara com um confronto e seus personagens vão farmar o famoso XP para poder evoluir. Nesse vídeo eu quero passar um pouco para vocês sobre como eu faço o processo de calcular o ND. Mas também é interessante que você deixe nos comentários como você acha legal para que a gente possa ter uma troca de experiência. Já que aqui já foi falado que Mestres Narradores é uma sequência de vídeos para a gente trocar experiência e aprender uns com os outros. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre grupos nível 1. Que são grupos que normalmente a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer batalhas épicas, porque os personagens são muito fracos. Magos e ladinos costumam ter pouca vida e causar mais dano, e guerreiros normalmente têm mais vida, mas não conseguem causar tanto dano. Então, combates épicos e memoráveis em sessões de níveis baixos costuma ser realmente mais complicado. Mas então, a gente vai começar falando sobre personalidade. Os seus personagens, apesar de ser bestas ou feras, eles precisam de ter personalidade. Mais do que uma ficha sofisticada do seu personagem do mestre, você precisa que ele tenha características relevantes. Se o confronto é um confronto com bestas, é interessante você saber que se eles são bestas, se eles andam em grupo ou não, e se tem características diferentes entre eles. Se normalmente há um líder e como isso se dá. Num confronto numa floresta, onde eles simplesmente estavam andando e vai ser um combate errante, mesmo assim você pode pensar em algumas coisas para deixar o combate mais épico, mas sem esquecer do nível de dificuldade. No livro do mestre e no livro do monstro, você vai encontrar desde níveis de dificuldade 0 até fracionados até chegar no 1. Normalmente se calcula o nível do grupo pegando o nível de todos os jogadores e dividindo pelo número deles. Então você soma, então vamos lá, tem 5 jogadores, se todos eles são nível 1, você vai ter 5 dividido por 5, 1. Mas é porque você tem que considerar que pode ter um personagem que é nível 3, ou como que eu vou saber? Não sei como tá seu grupo. Mas basicamente é essa regra que eu uso. Eu somo tudo e divido pelo número de jogadores. Mas quando eles são nível 1, a party toda é nível 1, você tem essa questão de que às vezes não dá pra colocar mais de um personagem, às vezes fica meio chato o combate. E é por isso que eu vou dar um exemplo aqui de um combate que eu considero interessante. E depois a gente pode continuar conversando nos comentários sobre outros combates que são interessantes também pro nível 1. Mas não esquece de deixar seu like, se inscrever e apertar o sininho e, se pá, conhecer o nosso padrinho, que é graças aos nossos padrinhos e madrinhas que nós podemos continuar gravando vídeos pro Vertente Geek. Uma coisa interessante de se pensar é quanto dano o seu grupo aguenta receber e quanto dano ele dá. Um monstro de ND 0 mais ou menos não dá nada de dano a 1 de dano. E ele consegue sobreviver se pá 2 rodadas. Então ele é ideal para quantidade. Vai se prolongar o combate por causa da quantidade de monstros, mas dificilmente eles vão conseguir ferir, letalmente os seus jogadores. Eu prefiro mesmo é colocar algum punhado de ND 0 e um monstro ali 1/2, 1, para os jogadores saberem que ele é o líder. E o meu exemplo de hoje vai ser assim. O grupo ele é composto na retaguarda pelo clérigo e pelo mago. Na frente eu vou ter o paladino e o guerreiro. E escondidinho numa árvore eu tenho meu ranger. E contra eles, enquanto eles caminhavam pela floresta, eu vou colocar um gnoll simples e 4 ou 5 hienas. É importante lembrar que o gnoll ele tem toda uma história maquiavélica de quando um demônio saiu do abismo e transformou hienas em gnolls. E eles são errantes. Então, a coisa do gnoll, a pegada dele mesmo é pilhagem. Então, um grupo de bobeira passeando por aí é batata pra ele querer,
E não é nada surpresa ele ter algumas hienas domesticadas, porque querendo ou não, né, gente, hiena é cachorro e cachorro a gente domestica. Então pensa só, um gnoll com suas hienas monta uma emboscada para os jovens aventureiros que estão percorrendo o caminho entre uma cidade e outra. Vai ser um combate bem interessante porque é inusitado, mas não deixa de ser um combate nível 1. Faça ser interessante durar um pouco mais de 3 rodadas e pense, hienas não são inteligentes e precisam da ordem de seu dono. Elas são ferozes, então bem possível que quem der mais dano nelas vai ser o alvo. Então, o gnoll por si, ele vai poder dar ali as orientações para os seus animaizinhos de estimação. Mas não se esquecendo que no livro do mestre, na página 306, você tem uma lista de challenge, de nível de desafio. Então você pode escolher o seu boss lá pelo nível 1 ou 1/8 e os minions você escolhe de níveis mais baixos. Não se esqueça de conferir quanto de dano seu grupo dá e orientar eles caso eles sejam novatos. Muito obrigada por assistir esse vídeo, deixa nos comentários um combate interessante, like e nos siga nas redes sociais. Falou, valeu!